candidato será eleito por um problema hereditário ou por doenças que a mãe teve durante a gravidez. Esta é uma condição que precisa de cirurgia imediata. A catarata pode ocorrer em qualquer época da vida por traumas ou por doenças oculares ou mesmo por algumas medicações que o indivíduo tenha tomado, como por exemplo cortisona. Agora, a catarata mais comum e que atinge cerca de 5% de todos os indivíduos é a catarata senil, que ocorre após os 50 anos de idade. Doutor Nilton, todo mundo fala que o cidadão tem direito à saúde. Saúde é um dever do Estado. O SUS não tem condições de fazer uma campanha como essa. Como que os profissionais de oftalmologia vão entrar nessa campanha, quer dizer, operar o pessoal de graça? Quanto é que custa uma operação dessa hoje? E quanto é que se pretende investir para se fazer uma campanha dessa, possivelmente atendendo só a população mais carente? Essa campanha, se tudo fosse pago, no trabalho dos médicos, todos os voluntários envolvidos, para cada cidade, para cada grupo de 100 mil habitantes, essa campanha ficaria em cerca de 100 mil reais. Dentro do projeto que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem e que já foi usado em mais de 130 municípios brasileiros, isso fica muito barato e cabe ao SUS, o SUS tem ajudado nisso, facilitar o ingresso do paciente no sistema para ser operado. Hoje, trabalhos realizados pela Universidade de Campinas mostram que o SUS gasta, por exemplo, apenas em material descartável, fica em R$70. Quer dizer, se houver um trabalho voluntário grande dos oftalmologistas, uma ajuda do Ministério da Saúde, a gente consegue recuperar esses pacientes por um preço muito baixo. Como é que vai funcionar essa campanha? Como é que as pessoas podem saber onde elas podem ser atendidas? Essa campanha é a segunda campanha que a gente faz. Em 5 e 6 de agosto de 1994, fizemos uma campanha nacional como essa, em que 67 cidades foram atendidas. Esse ano a gente vai fazer em todas as capitais do Brasil e várias grandes cidades. O indivíduo que tiver mais de 50 anos de idade, visão muito baixa, ele deve procurar o oftalmologista da sua cidade, ou a associação médica local, ou o departamento de oftalmologia, e se informar de quando será a campanha. Doutor Nilton, uma pessoa que esteja sem enxergar nada por causa de uma catarata, operada, ela pode voltar a enxergar normalmente? A cirurgia da catarata é uma das que dá maior retorno quanto à reabilitação do portador. Cerca de 95% dos indivíduos cegos ou deficientes por catarata têm uma recuperação muito boa com a cirurgia. E uma recuperação muito rápida. E a questão dos transplantes? Os senhores vão fazer alguma cirurgia também em relação a transplante de córnea para recuperação de visão nessa campanha? Essa campanha, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia vai providenciar, juntamente com o Ministério da Saúde e várias entidades que estão nos ajudando, vai providenciar que todo indivíduo com mais de 50 anos de idade, com visão muito baixa, seja atendido imediatamente ou encaminhado para posterior atendimento. Quanto ao transplante de córnea, nós temos uma notícia excepcionalmente boa, que as universidades do Estado de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, a Santa Casa da Misericórdia e a Universidade de Campinas, no fim do ano passado, nós conseguimos terminar com a fila para transplante de córnea. Está muito mais fácil hoje fazer transplante de córnea para o indivíduo pobre no Estado de São Paulo. Doutor Nilton, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, mas que o senhor me respondesse mais como cidadão e médico misturado aí um pouquinho. O ministro da Saúde vem lutando aí para a criação de um imposto para conseguir recursos para a saúde, que segundo ele não tem. O senhor acha que o caminho para a saúde é esse? Veja, o caminho da saúde, esse é um dos caminhos imediatos para a saúde. O que o Brasil gasta com saúde da população é ridículo. Enquanto os Estados Unidos gasta $3.000 por ano, o Canadá $1.000 por ano, o Brasil gasta qualquer coisa ao redor de 50 ou 60 dólares por ano. Agora, ao mesmo tempo em que se deve conseguir mais recursos para a saúde, é muito importante que o sistema mude, que a gente tenha uma maneira de facilitar o acesso do pobre, como, por exemplo, através de campanhas como essa da catarata, em que a gente indo diretamente às regiões mais pobres, instalando tipo hospitais de campanha ou postos de atendimento de campanha, você chega próximo ao pobre e elimina as barreiras do indivíduo ter de ir a um hospital inúmeras vezes até ser atendido. Eu acho que é meritória a campanha, nós precisamos muito mais do que isso para a saúde, mas ao mesmo tempo é necessário que se determine prioridades. Quando você tem pouco dinheiro, você tem de saber onde você vai usar esse dinheiro para render mais. Doutor Nilton, a gente agradece a presença do senhor aqui no Bom Dia, boa sorte na sua campanha. Um bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. Depois do intervalo, prostituição infantil, um problema que não é só 240.
Para conversar sobre o problema, nós convidamos a professora Maria Lúcia Pinto Leal. Ela é a presidente do Centro de Estudos de Crianças e Adolescentes do Distrito Federal. Bom dia, professora. Bom dia. Professora, existe algum estudo que explique por que tanta criança e adolescente se prostituem? Existem, de 2 anos para cá, algumas pesquisas que vêm sendo realizadas, né, no Brasil e na América Latina e também nos países de primeiro mundo, África e Ásia. Mas esses estudos, do ponto de vista quantitativo, eles deixam ainda muito a desejar, porque essa pesquisa é muito difícil, uma vez que você tem que buscar toda uma proximidade qualitativa com crianças e adolescentes, com rufiões, proxenetas, ou seja, os intermediários da prostituição infanto-juvenil no mundo. Então é uma tarefa muito difícil quantificar. Sabemos que no Brasil, a extinta CBIA nos informou 500 mil crianças e adolescentes. E esses dados estão bastante contraditórios em relação a outras pesquisas. Por exemplo, o Unicef disse 2.000. Então, talvez a gente não partisse muito pelo quantitativo, mas partíssemos para uma questão fundamental. O fenômeno existe e ele precisa ser solucionado. Professora, a senhora falou aí, são vários estudos sobre prostituição infantil, já houve uma CPI no Congresso sobre esse assunto, mas já foi formulada uma política para combater a prostituição infantil? Nós estamos no caminho para isso. Nunca o Brasil esteve tão mobilizado para este fenômeno tão complexo. Eu acho que isso é uma questão que está sendo bem evidenciada. Todas as entidades não governamentais que vêm desenvolvendo ações de pesquisas, de intervenções concretas e o próprio governo na área das políticas públicas vem tentando se mobilizar. Em março de 1995, Brasília sediou um seminário muito importante sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. O resultado está nesse livro. Está nesse livro, e este livro resume a problemática do norte, do nordeste, do sudeste e do sul do Brasil. Todos passam por 2 questões básicas. Quer dizer, a problemática passa por 2 questões básicas. Questões estruturais, ou seja, de sobrevivência, desemprego, grande concentração de renda no Brasil. Quer dizer, a prostituição, nesse caso, passa necessariamente pela pobreza. Pela pobreza, pela pauperização da população brasileira, em especial atingindo famílias, suas crianças e adolescentes. Um outro lado é a questão cultural. Uma sociedade ainda revertida de um pensamento colonial, machista e dominador do corpo infanto-juvenil, trazendo como grande problema uma sedução e um prazer submetida a um processo de dominação do corpo infanto-juvenil. Esse problema também está ligado com o narcotráfico e com o tráfico de crianças brasileiras para fora do país? Claro, esse problema ele está organizado numa máfia. E essa máfia é uma máfia no comércio que está relacionado à prostituição, à drogatização e doenças, por exemplo, como a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. No caso que aconteceu recentemente aí em Búzios, ficou provado o seguinte, que por trás disso tem gente com muito dinheiro, gente ligada ao poder, empresários, grandes empresários. Fica difícil brigar contra essa turma aí, não fica? É verdade, é um grupo hegemônico envolvido com isso, por isso que é difícil a gente interromper esse processo. Mas hoje a sociedade brasileira, assim como o mundo, está se sensibilizando. E nesse sentido, essa rede de comercialização da prostituição infanto-juvenil deverá ser desmobilizada por uma vigilância constante da sociedade e também uma consciência internacional sobre o problema. Por isso é que nós estamos, depois do seminário que aconteceu em Salvador também, organizando essa situação, e vários outros encontros internacionais, inclusive de Beijing, que anunciou o Mundial em Estocolmo, para se organizar uma grande liga internacional. E o nosso, que vai acontecer aqui no Brasil, agora em Brasília, sediado pelo governo do Distrito Federal, vários organismos internacionais e organismos não governamentais, vai tratar da exploração sexual de crianças e adolescentes na América Latina, buscando 2 questões fundamentais: criar políticas públicas integradas, especializadas no combate à exploração sexual e uma nova leitura ou uma nova abordagem para a questão legal, que isso não está claro na nossa legislação. Que orientação a senhora daria para uma pessoa que enfrenta o problema da prostituição infantil dentro da família ou de pessoas próximas? Essa questão deve ser evidenciada, deve ser levada às instâncias que hoje no Brasil estão voltadas para buscar registros e intervenções. Por exemplo, se uma criança está sendo estuprada
ou está sendo violentada no ambiente doméstico, é um dos grandes problemas no Brasil e no mundo, ela deve buscar a Delegacia da Criança e Adolescente, deve buscar a Delegacia de Mulheres, deve buscar o SOS Criança, que são programas na linha de políticas públicas que estão aí no Brasil colocadas para tal finalidade. Se não está resolvendo, é necessário fazer toda uma revisão do processo. Que aí a questão não é só denunciar, é trazer a resolução na base das políticas básicas da economia brasileira. Professora Maria Lúcia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Depois do intervalo, Mato Grosso começa a sua reforma administrativa. O líder Yasser Arafat vence as eleições para a presidência do governo palestino. O Brasil perde o título da Copa Ouro para o México, 2-0. Os participantes do PIS do México. Os participantes do PIS, nascidos entre 1º e 15 de novembro, podem receber o benefício a partir de amanhã. No PASEP, o rendimento vai ser liberado a partir de quarta-feira para os que têm final de inscrição 4 e 5. A Fundação Roberto Marinho e a Rede Globo estão recuperando e preservando o patrimônio histórico nacional, o que todo empresário pode fazer. Aproveite os benefícios da lei de incentivo à cultura e preserve o patrimônio da sua cidade. Se não, o nosso patrimônio não vai passar disso. Levando nesse momento a marginal do Rio Tietê, bem na confluência aqui com a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E a gente já percebe que o trânsito é bastante complicado na marginal do Rio Tietê, aqui próximo da ponte Presidente Jânio Quadros. A gente vê aí que toda a interligação da Dutra com a marginal está com o trânsito carregado, trânsito pesado. Isso no sentido Penha-Lapa, bem aqui na confluência da marginal com a Via Dutra. Outra informação importante é que daqui a pouco, lá em São Bernardo do Campo, os pirueiros devem fazer uma manifestação, vão fazer uma carreata lá bem no centro, bem no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, e o trânsito deverá ficar bastante prejudicado no centro de São Bernardo. É com você, Bonier. 64-851-897-898. A Telesp tem uma gravação informando sobre as alterações. País, imortalizados na memória do povo paulistano. Monumento ao soldado constitucionalista. A riqueza de nossa história no esplendor de suas obras. São Paulo, 4... Funciona pela Secretaria de Segurança há 45 dias. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio o ouvidor Benedito Mariano. Bom dia. Bom dia. Quantas ligações até esse final de semana, mais ou menos, de final de novembro até agora? Entre as reclamações, denúncias e sugestões, cerca de 800 chamadas. 800 chamadas. É um número que o senhor previa? Está acima ou está abaixo? É um número acima do que nós prevíamos. Nós temos hoje em contato com a população somente o ramal 826-1244, ramal 222, e para só um ramal com ligações que a população tem que pagar para ligar, foi um número extremamente alto. Nós estamos conversando com o professor Zé Afonso da possibilidade, a partir de fevereiro, a ouvidoria ter o serviço 0800 para facilitar o contato à população. Qualidade de serviço, falta de policiamento, abuso de autoridade, espancamento e tortura são as principais reclamações? São as principais reclamações. Eu penso o seguinte, e os dados demonstram, essas reclamações, essas irregularidades, ilegalidades, são cometidas por um número muito pequeno das duas polícias, mas elas dão a imagem do todo das duas polícias. Saiu uma pesquisa recentemente dizendo que a população tem uma imagem muito negativa da polícia. É verdade. Eu penso que só vamos mudar a imagem das duas polícias à medida em que tiver uma rigorosa apuração das irregularidades cometidas por cerca de 2% das polícias. E é para isso que veio a ouvidoria, para ser um novo ingrediente na política desenvolvida pelo professor Zé Afonso. Agora, quando as pessoas reclamam de qualidade de serviço, doutor Mariano, o que é, na verdade? Do que elas reclamam? Basicamente do tratamento de distrito policial. A demora quando vai fazer uma queixa, há denúncias de pessoas que esperam 6, 8 horas para
serem atendidos e ter um boletim de ocorrência de alguma violência que sofreu. Nesse caso é contra a Polícia Civil? Nesse caso específico é mais relacionado à Polícia Civil. A Polícia Civil. Falta de policiamento aí já é coisa com a Polícia Militar? Com a Polícia Militar. E nessa questão em particular, as respostas, o papel da ouvidoria é enviar, ouvir, encaminhar e acompanhar as reclamações da população. Na questão relacionada à falta de policiamento, nós temos tido uma resposta muito rápida da Polícia Militar e cerca de 45 pessoas já recebeu na sua casa as providências adotadas pelos órgãos através da ouvidoria. Agora, isso que eu queria saber, o que é que está movendo, ou seja, o que é que está trazendo de prático, de solução prática para a população, o trabalho da ouvidoria? O que é que já foi encaminhado e o que é que já houve de resultado prático? Ok. Dessas 800 chamadas, cerca de 400 viraram o que nós chamamos de procedimento interno da ouvidoria. Nós encaminhamos para os órgãos das duas polícias, em particular casos relacionados a tortura, homicídio, abuso de autoridade para a Corregedoria da Polícia Civil ou Militar e casos relacionados, por exemplo, à falta de policiamento diretamente ao batalhão ou distrito. As respostas estão vindo, as providências já foram tomadas. Que providências foram tomadas? Por exemplo, falta de policiamento, a intensificação do policiamento na rua ou no bairro onde a pessoa fez a reclamação. E houve mesmo essa houve, e nós, na carta que enviamos à pessoa que nos procura, nós propomos que ela faça uma avaliação se realmente as providências foram tomadas. Certo, porque agora é ela que vai sentir, por exemplo, se teve ou não intensificação de policiamento. Em 15 dias, ela faz essa avaliação e, se não houve, procura a ouvidoria novamente. Em relação a torturas, abuso de autoridade, houve alguma resposta? Houve resposta. Nós temos uma série de sindicâncias e inquéritos policial militar abertos a partir do encaminhamento da ouvidoria. Agora, essa é a primeira fase do processo. Nós queremos acompanhar até a fase final e depois, como no outro caso de falta de policiamento, nós também vamos informar a família ou as pessoas que nos procuraram sobre as providências tomadas pelos dois órgãos das duas polícias. Esse relacionamento da ouvidoria com as autoridades, com as polícias, na Secretaria de Segurança, tem sido bom relacionamento? Tem sido bom, tem sido bom. Eu tive logo na primeira semana uma reunião no alto comando da Polícia Militar, com a cúpula da Polícia Civil. Eu posso dizer com franqueza que tenho tido um grande apoio das duas polícias. Nós estamos preparando uma série de debates e simpósios nas academias das duas polícias. Já tivemos com os diretores das duas polícias. Na verdade, a ouvidoria, ela é uma identidade democrática. Tá bom. Então, Mariano, qual é o mesmo telefone que o senhor deu para as pessoas ligarem para lá? 826-1244, ramal 222. Vou repetir aqui, 826-1244, 826-1244, ramal 222, para quem quiser fazer algum comentário, seja ele favorável ou contrário ao trabalho das polícias em São Paulo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez e bom dia. Eu, Elifas Andreato. Muito bom. Muito obrigado, bom dia. Longas filas e muita espera. O trânsito piorou entre 5 e 6 horas da tarde. Durante 1 hora passaram pelo pedágio da Imigrantes mais de 7.000 carros. Essa semana a Operação Descida deve começar quarta-feira, porque quinta é aniversário de São Paulo e feriado na capital. A Dersa acredita que, se o tempo estiver bom, 330.000 carros desçam para a Baixada Santista. 38 pessoas morreram e 60 ficaram feridas nas rodovias de São Paulo, só no fim de semana. Hoje, um Versailles da capital e um caminhão de Curitiba bateram de frente na rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu, sul do estado. Pelo menos 2 pessoas morreram. Os corpos ficaram carbonizados e ainda não foram reconhecidos. Ficou pronta a reconstrução da barragem de Cachoeira das Emas, no rio Pirassununga, centro do estado. E a reprodução dos peixes já voltou ao normal.
A escada que auxilia os peixes na Piracema e o muro de contenção já foram reconstruídos. Há 11 meses, o rio Mogi Guaçu subiu mais de 6 metros. A sujeira que veio com a correnteza bloqueou o leito do rio e as comportas. O resultado foi um grande estrago, tanto na barragem como na natureza. Hoje, o único problema é a sujeira que os trabalhadores não cansam de tirar das comportas. E os peixes, além de lutar contra a correnteza do rio, têm que vencer os obstáculos formados por troncos velhos e pela vegetação. O zoólogo do Ibama conta que, apesar das obras, a Piracema não teve grandes perdas. O rio ainda se encontrava no nível baixo, não dando condições para total desova dos peixes. Hoje, a partir do final de novembro, começo de dezembro, quando com a intensificação das chuvas, já chega de 90% dos cardumes que chegaram na cachoeira já desovaram. Um temporal ontem em Presidente Prudente arrasou uma das principais avenidas da cidade. Por sorte, ninguém se machucou. A chuva forte da madrugada provocou muitos estragos em Presidente Prudente. O maior foi nesta avenida que liga a Zona Leste ao centro da cidade. O grande volume de água arrebentou as galerias, abrindo um buraco de 120 metros de comprimento por 5 de profundidade. O motorista desse carro tomou um grande susto. Eu vinha vindo tudo embaçado, né? A hora que eu dei por fé, eu tava em cima, já fui de uma vez. Um susto passou, graças a Deus, tudo bem com saúde. Só perdi os documentos, só. A enxurrada levou. O buraco também engoliu 3 postes de iluminação. Segundo os moradores, tudo foi muito rápido. Começou a desbarrancar tudo. Você vê que a água subiu até aqui no muro aqui, ó. Na hora da erosão, os postes faziam tudo descendo um com o outro. Os bombeiros interditaram toda a área. A chuva forte não para e a grande quantidade de água que desce é uma ameaça constante para novos desmoronamentos nas laterais da avenida. Os municípios de Santo André, Mauá e Ribeirão Pires estão sem água. O corte no fornecimento começou à meia-noite de ontem e deve durar até o meio-dia de amanhã por causa de obras da Sabesp. Nos lugares mais altos, o abastecimento só deverá ser normalizado quarta.